músico, treinamento, educação, apoio às suas funções. Isso tudo está influenciando. Essas são as grandes barreiras que eu estou constituindo. Tem condições do ambiente de trabalho, desde o desenho da tarefa, a escolha da equipe, a qualificação daqueles profissionais, fatores situacionais, fatores individuais da equipe, né, da própria tarefa e, por fim, lá no meio é que estão as falhas ativas. Então, quando a gente diz a culpa é sua, é isso mesmo, gente? Lembrem-se dessa apresentação gráfica de uma teoria. Uma coisa é uma teoria. Quando você olha um gráfico, não é bem assim, né? A questão é um pouco mais complexa. Então, uma outra forma de enfrentar os riscos é também ter um sistema de notificação de eventos adversos e de aprendizado que na verdade, é uma orientação internacional desde sempre. Antes mesmo de termos um programa, né, da Organização Mundial de Saúde, já se preconizava a identificação, porque muitos estudos já vinham sendo realizados de identificação de eventos adversos, e não só o errar humano. Antes daquele que causou toda aquela comoção, não é fácil você ouvir que 98 mil americanos vão a óbito por falhas na atenção à saúde, mas outros estudos já vinham apontando essa necessidade. Qual é o objetivo de um sistema de notificação? Aprender. Aprender com a experiência. Para isso que eu notifico. É para ser punido? Para ser vigiado? Não, gente, é porque eu preciso saber o que aconteceu para corrigir. É isso que faz a aviação. Né? Pensa que eles não fazem relatos, fazem relatos imensos. A gente não sabe, senão não andaria de avião. Mas eles erram, fazem relatos imensos. Para que, gente, eles aprenderem e corrigirem? Né? Então, eles não ficam buscando tanto o relato da falha em si. Porque errar, todo mundo sabe que vai errar o tempo todo. O problema é a capacidade de corrigir durante a sua ação. E os serviços de saúde podem ser beneficiados sim de um sistema de notificação, desde que recebam a informação e análise de casos semelhantes. Se você souber o que está acontecendo na sua instituição e olhar o que está acontecendo na outra, eu estou recebendo, eu estou sendo alimentado, aí eu posso me beneficiar. Agora, se eu apenas notifico, não. Se o evento, por outro lado, e os resultados não são notificados para uma autoridade externa, as lições aprendidas ficam onde? Na instituição. Egoísta, né? Então, você aprendeu, mas não compartilhou o aprendizado. Com isso, o sistema de saúde não aprendeu. E aqui a gente quer um aprendizado para todos. Então, a oportunidade de generalizar um problema, de desenvolver soluções mais poderosas, é desperdiçada quando eu não notifico. Muito bem. Mais recentemente, qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? A notificação, ela deve contribuir para relevar riscos, né, que o cuidado representa para pacientes, profissionais de saúde, em todos os ambientes. Então, não apenas o olhar em hospitais, mas sim em todos os serviços de saúde, incluindo a atenção primária, que não notifica no Brasil. Ainda, por que não notifica? Porque não quer? Porque é rebelde? Não, porque isso é um movimento que começa nos hospitais, pela sua complexidade, e começa agora a se espalhar. Porque os outros profissionais dos outros ambientes vão perceber a relevância dessa ação. É só isso, é uma onda que já vai chegar lá. Tá? Mas para que isso aconteça, revele os riscos. Tá? Precisa o quê? Formas robustas de identificar os riscos existentes e os novos. O que é uma forma robusta, gente? Uma ferramenta. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha instituição. Por enquanto, nós temos o quê? Notificação espontânea. É robusta?
O que está envolvido? Isso aqui, os 40 alunos do lado do curso, na próxima semana a gente vai conversar. Então, hoje não dá tempo. Priorização clara de risco. Eu preciso priorizar risco? Eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo? Todos os muitos, centenas de riscos que temos dentro de um serviço de saúde, eu não vou atacar todos? Claro que não. Eu tenho que priorizar. Como é que eu priorizo? Como é que eu faço isso? Deve ter uma ferramenta para isso. Mecanismo para levar os riscos graves à atenção até as instâncias superiores. Adianta os profissionais da UTI saberem quais são os riscos naquela UTI e a gestão não está nem aí participando, não sabe de nada disso? Por isso é que eu tenho que ter um sistema de comunicação. Lembra do sistema de comunicação? O risco está aqui, peraí, isso foi analisado. Chegou até a liderança para quê, gente? Para punir? Não, gente, para aprender e tomar uma atitude. Melhorar, reduzir o risco. Tá? Métodos para analisar e investigar as fontes de risco. É fácil investigar o risco? Gente, aconteceu um evento de... É fácil fazer essa investigação e identificar, olhando aquela roda, tá, gente? Aquelas camadas todas. É fácil você concluir alguma coisa e fazer um plano e que aquilo não volte a acontecer? Claro que não, por isso eu tenho que ter método. Tá? E fazer um monitoramento sistemático dos riscos existentes. Senão, não adianta fazer a notificação, tá? Além disso, é importante estabelecer uma agenda de segurança clara. Hoje vocês estavam conversando mais cedo, né? Gente, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter uma diretriz, eu tenho que ter um plano. Eu tenho um plano nacional, um plano estadual, um plano no estado e no local, e no serviço, e vai descendo, até chegar naquele serviço. Espera aí, eu quero melhorar o que nessa minha clínica cirúrgica de qualquer coisa, né? É nesse detalhamento que a gente tem que ir, né? Comunicação dos riscos aos profissionais, né, envolvidos com tudo isso, eles têm que saber. Alocação, definição de responsabilidade para a resolução do risco. Não basta identificar o risco. Eu tenho que adotar medidas para contê-lo, diminuir ou eliminar. Ou não fazer nada, que é uma decisão também. Envolvimento dos profissionais locais no processo de análise de risco e melhoria. Porque, gente, a gente tem uma pretensão de ser o sabichão. Eu sei muito mais do que todos vocês. Imagina. Quem sabe muito é quem está lá na ponta fazendo. Imagina se eu conheço o que é feito numa instituição, numa unidade. Ele é que sabe como é que é o processo, qual é a melhor forma de realizar aquela tarefa. Eu posso apontar diretrizes, mas o como fazer, só ele tem que participar. Essa participação é fundamental, importantíssima. E a produção de informações práticas e úteis. Então, para você ter um sistema de notificação, seja nacional, local, na unidade, eu preciso de quê? Recursos financeiros, infraestrutura de tecnologia de informação. Você não capta nada disso, tá, gente? Especialistas na área de informática, preciso de profissionais que saibam fazer investigação, políticas de confidencialidade, senão ninguém vai falar nada em momento nenhum, nem vai registrar no prontuário de paciente nenhum, que ninguém aqui quer ser punido, verdade, lógico, né? Então, a questão da confidencialidade, tá, gente? Olha lá quem faz parte disso. Não pode ser um fofoqueiro, não pode... Aqueles olhares, né, fulminantes, depois que cruza, gente, que horror. Tem que ser um técnico que todo mundo confia na instituição, né? Segurança de dados. E vai utilizar métodos de análise e interpretação sem julgamento de valor de coisa nenhuma, né? Protocolos, né? Para lidar com governança, regras, canais de notificação, sistema de feedback, divulgação de informação. Aí cada instituição construir isso tudo nela, senão não vai ter.
Aí eu vou ficar reclamando com todo mundo para sempre. Não notificam. Por que não notificam? Não. É isso aqui que precisa ser construído, estimulado nas instituições, porque senão não vai notificar. E aí, qual é a característica mais importante de um sistema de notificação e aprendizado? É que ele seja capaz de reduzir o que, gente? A ocorrência de danos futuros semelhantes ao que estão sendo notificados. Adianta você me notificar 100.000 vezes lesão por pressão, estágio 3, 4. A única coisa que você vai fazer é me fazer chorar. Eu vou chorando, porque eu choro. Só imaginar o sofrimento daquele ser humano com aquela lesão de pressão. Não é isso, gente. O importante é que depois da tomada de atitude, isso vai sendo reduzido. Não é só notificar. Eu fiz uma cirurgia no lugar errado. Várias vezes naquele ano. Não é isso. Paciente errado. Isso é um evento catastrófico. Não é para acontecer nunca mais naquela instituição. Pode acontecer? Claro que pode. E vocês são hospitais de emergência. Imagina. Tem que ter processos muito bem definidos. A probabilidade de ocorrência de eventos graves ali num cenário de emergência. Então, para isso eu preciso de uma resposta à notificação. O incidente é notificado, avaliado, suas causas investigadas. Eu tenho insights sistêmicos, falhas latentes, né? Tem um plano de ação para ter a prevenção de danos futuros. O tempo todo eu estou falando de gestão de risco, tá, gente? Por isso, no caso de uma notificação de um óbito, de um never event ou um near miss de uma área estratégica, como transfusão de sangue, por exemplo, o que eu faço? Uma investigação aprofundada com o objetivo de identificar falhas sistêmicas e esforços para redesenhar o processo de cuidado, tá, gente? Para prevenir a recorrência daquilo. Muito bem. E aí? Vamos falar então da gestão de risco propriamente dito. Porque a gente está falando de gestão de risco o tempo todo, mas agora vamos falar já de uma forma estruturada. Eu entendo que se não tivermos nas nossas instituições um conhecimento aprofundado dos métodos e ferramentas de gestão de risco, ficaremos patinando. Não? Isso. Pode falar mais alto, pode falar. Não, porque a gente está falando isso aqui. E a gente acaba trabalhando na causa raiz errada. E você não vai conseguir resolver nada. Isso. Se eu não sei identificar a causa raiz. Aí eu vou dizer sempre o quê? E eu tenho um treco, né, gente? Naquelas notificações, nos sistemas de notificação, eu já nem olho mais. Só as enfermeiras. Aí teve o óbito, aí o plano de ação. Eu falo, não vou nem olhar. Vou pular essa parte, eu sei que não vai ser efetivo, gente. Não adianta, senão eu tenho que parar e analisar. As primeiras notificações eu ficava discutindo com os colegas. Pegava, ligava, ficava horas conversando, discordava de tudo, até chegarmos a uma coisa. Não tenho a maior condição de fazer mais isso. Mas eu adoro, tá? Adoro analisar caso. Mas não posso. Não dá tempo. Então vamos lá. Vamos falar do que é gestão de risco, né? Seus conceitos, vamos tentar trazer isso para perto. Né? Gestão de risco é um processo sistemático, olha lá, sistemático, de identificar, avaliar e abordar o risco potencial e real. Tá? Uma coisa é o que é potencial, outra coisa é o que é real. Gestão de risco é um processo voltado para proteger ativos e minimizar perdas financeiras de uma organização. Agora é que a saúde começa a se apropriar. Isso não começou na saúde, de jeito nenhum. E não é antigo. Esse método não é antigo não, tá, gente? Ah, todo mundo sabe fazer. Não.
Não. Claro que as grandes empresas rapidamente se apropriaram disso. E eu trouxe algumas experiências brasileiras para vocês olharem, tá? Esses manuais aqui maravilhosos, lá do governo federal, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Federal, todo esse povo tem. Isso tudo, gestão de risco. Eles têm gestão de risco de tudo. Ou seja, a instituição está aqui, na mão. Para a gente é difícil, é complexo, mas vamos aprender. Gerenciar risco é uma função proativa. Eu fico sentada esperando que o mundo se acabe, alguém traga uma informação, morreu aqui. Não, gente, eu estou lá, né? Mas eu tenho uma proatividade sistemática, tá? Ferramental, muito bem subsidiada. Envolve a adoção de medidas para redução de frequência e gravidade de incidentes inesperados, reduzir o impacto de reclamações legais e promover um desempenho de alta confiabilidade que pretendemos no setor saúde. Muito bem. E organizações bem-sucedidas, isso aqui é um documento governamental, tá? De 2020, não brasileiro, né? E organizações bem-sucedidas, gestão de risco, aprimora o planejamento estratégico. Temos planejamento estratégico? Nossas organizações têm planejamento estratégico? Definição, missão, valores, visão de futuro, seus objetivos estratégicos. Aí você olha, você consegue se... acreditação. A acreditação, pois é um mecanismo. A acreditação é para todo mundo tem que buscar aquilo ali. Mas eu preciso de quê? Mesmo a acreditação tem que estar sentada em quê? No planejamento estratégico. Nossa, em gestão, tem que ter tudo isso. Então, gestão de risco melhora o planejamento estratégico. Mas eu não tenho planejamento estratégico. Mas vamos tentando, puxando toda... como é que é o nome daquele caçoar de caranguejo? Né? Os caranguejinhos aqui, eu puxo um, vem todo mundo junto, grudado. É mais ou menos isso, mas alguém tem que começar, né? Prioriza, ajuda a priorização de ações, auxilia no alcance de objetivos, fortalece a capacidade de ser ágil para responder aos desafios enfrentados. Então, isso aqui é um ferramental poderoso para que eu avance como organização, inclusive governamental. Isso aqui está nos princípios. Gestão de risco deve ser parte essencial e integrar planejamento, tomada de decisões, considerando o cumprimento dos objetivos com sucesso. Qual é o organismo governamental que não quer ter sucesso? Aquele que não sabe nem o motivo da sua existência. Né? Melhorando a prestação de serviço, valorizando os recursos financeiros. Gente. Dinheiro não dá em árvore, não é folha. Né? Esse recurso todo governamental é gerado pelo trabalho de quem, gente? A sua população. Não caiu do céu, não aconteceu. Enfim, eu tenho que valorizar o recurso que eu uso. E a norma ISO 31000, outro norte que eu tenho. É fundamental. Essa é uma norma que ela é sozinha, já aviso que não. Ela é um conjunto, tá? É um compêndio. E você precisa ler, reler, ler mais uma vez e outra, para compreender a dimensão dessa norma. Né? A norma surgiu da necessidade de harmonizar padrões, regulamentos e estruturas, olha lá a palavra estrutura, publicadas anteriormente, que de alguma forma estão relacionadas com gestão de riscos. Nasceu no Brasil? Não, essa é uma norma internacional que foi internalizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas é uma norma brasileira. Ela é obrigatória? Não. Uma NBR é uma recomendação. Mas eu quero ou não quero seguir? Nossa, correndo, gente. Ela é ótima.
fornece diretrizes, caminho. Olha lá, deu norte, tá? Uma abordagem comum a qualquer organização. Então, se alguém agora disser para você, gente, gestão de risco em saúde é muito especial, é muito diferente, sei. Não é não, tá, gente? É gestão de risco. Tá lá. Gerencia qualquer coisa, tá? Gerencia os riscos enfrentados pelas organizações, cada uma com sua peculiaridade. Né? Imagino que a segurança deva ser dificílima. Nossa, e como? Assim como educação, assim como transporte, tudo isso é muito difícil. Descreve princípios, estrutura. A estrutura de novo. Processos para o melhor gerenciamento dos riscos corporativos. A primeira versão foi publicada em 2009. Agora é uma publicação mais recente, está ela aqui em 2018, mas para entender é necessário adquirir, eu já fiz essa recomendação aqui para a secretaria, é só fazer assinatura corporativa, é barato, fazer os milhões de cursos lá da BNT e seguir a regra inteira, que são várias outras normas necessárias para entender, tá? Mas recomendo. Então, gerenciar riscos é um processo interativo, ele é incremental. Você não começa sabendo nada, né? Você vai lá, vai melhorando progressivamente. Auxilia as organizações no estabelecimento de estratégia, no alcance de objetivos e na tomada de decisões de uma forma fundamentada para isso. Parte da governança e liderança. Então, estamos falando de governança, como fazer toda a minha gestão, essa é uma das formas. Fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis e contribui para a melhoria dos sistemas de gestão. Parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui interação com as partes interessadas. Quem é a parte interessada num serviço de saúde? Toda a sua clientela externa e interna. Que interna você tem também seus fornecedores todos, os serviços que são contratualizados, enfim, parte interessada e o cidadão, se é atendido ou não na sua unidade. Não é isso? Porque se eu estou falando de vacinação em massa, todo mundo é interessado. Né? Mas se eu falar de alguns serviços, pode ser que eu não utilize o seu serviço, mas eu quero que seja o melhor possível, não é verdade? Considera sempre os contextos externo e interno da organização, incluindo o comportamento humano, os fatores culturais. Considerar isso tudo para definir minhas prioridades. Quais são os princípios, né? Criação de um valor, criação de proteção. É isso. Melhoria contínua, ela é estruturada, ela é abrangente, é personalizada para a minha instituição. Não é igual a outra instituição, ela é para a minha. Né? É dinâmica, né? Considera os fatores humanos, a cultura, melhora o desempenho, o outro princípio, encoraja a inovação, apoia o alcance de objetivos. Esses princípios são a base para gerenciar risco e é importante que esses princípios sejam considerados quando se estabelece o que, gente? Estrutura e processo de gestão de risco de uma organização. E aqui não há como falar de gestão de risco sem uma estrutura de gestão de risco. Tem vários modelos de gestão de risco, eu não trouxe os modelos, é muito complexo, não precisa complicar demais a história. A estrutura, olha lá, botei no meio dessa estrutura a liderança e o comprometimento. Né? O propósito da estrutura é apoiar a organização na integração da gestão de risco com outras funções. Eficácia da gestão de risco vai depender da sua integração na governança em todas as atividades da organização, incluindo tomada da decisão. Né? O desenvolvimento da estrutura engloba integração, concepção, implementação, avaliação, melhoria da gestão de risco através da organização.
O ideal é que exista uma estrutura de gestão de risco organizacional. Nós estamos falando de risco na assistência. Não cai não, tô bem. Obrigada. Gestão de risco focando a segurança do paciente. Aqui ela está falando de gestão de risco organizacional. Mas mesmo se o meu cuidado for com a segurança do paciente, eu necessito de uma estrutura de gestão de risco corporativa. Porque senão eu não consigo dar esses passos todos necessários. E aí uma gestão de risco. Esse aqui é um dos documentos que eu falei. É um documento do Tribunal de Contas da União. Ele já tem um roteiro de avaliação de maturidade e gestão de risco. Olha só, vai vendo. Quando eles já estão vendo o Tribunal de Contas da União, quando vai fazer lá aquelas auditorias, avalia isso, maturidade de gestão de risco. Mas vamos lá. Olha lá. Aqui estão os princípios da minha instituição. Esta estrutura deve o quê? Ela é influenciada pelos princípios organizacionais. Né? Aqueles princípios todos que eu falei. Por isso, ela vai ser concebida para quê? Para melhoria contínua, implementação da gestão de risco, monitoramento e análise da própria estrutura. Tá? E é essa estrutura que vai definir o processo de gestão de risco. Por isso, claro que a gestão de risco assistencial com foco na segurança do paciente pode ser iniciado. Então, muitas unidades têm a sua estrutura de gestão de risco, junto com segurança do paciente. Por que ninguém consegue ler o caderno 7 da Anvisa? Porque não tem essa estrutura organizacional. Para dizer, calma, gente, fica tranquilo. Eu entendi o que está escrito ali. Fica calma. Um pedacinho vocês vão fazer aqui, mas pode deixar que essa estrutura organizacional vai apoiar o processo de gestão de risco de quê? De eventos adversos. Que é um pedaço de gestão de risco. Então, é a maneira como a instituição se organiza para gerenciar os seus riscos, representa um conjunto de componentes e arranjos institucionais para concepção, implementação, monitoramento, análise crítica, melhoria contínua da gestão de risco por toda a organização. A gente vai cuidar de um pedacinho, mas a instituição tem que cuidar de tudo. De vez em quando a gente vê um hospital pegando fogo. Nossa, eu me preocupo tanto com segurança do paciente e deixei o hospital pegar fogo, gente. Não prestei atenção. Em que, gente? Num detalhe. Alguém decidiu que aquele equipamento ficaria naquela posição, apesar dos alertas que foram dados pela equipe de engenharia. Isso é gestão de risco? Não. Pegou fogo na instituição, então acabou. Ainda prende meia dúzia. Então a gestão de risco, ela vai muito além do que a gente está pretendendo. Inclui a política de gestão de risco, manuais, recursos, definição de responsabilidades, objetivos que permitirão incorporar em toda a organização, embora a gente esteja falando de um pedacinho. E a própria vigilância trabalha só um pedacinho da gestão de risco. Tecnovigilância, hemovigilância, farmacovigilância, monitoramento e investigação de eventos adversos. Mas a gente está falando de um mundo muito maior do que isso. Atividade, agora a gestão de risco propriamente dito, conjunto de atividades realizadas na definição de estratégia, atividades operacionais, incluindo aqueles princípios, tá? Vai aplicar os princípios, a estrutura e o processo que eu vou apresentar em seguida. E a gestão de risco é o suporte à tomada de decisão e implementação de ações. Por isso que a gente fica assim muito perdida na hora de fazer uma análise de causa raiz. Gente, e agora? Eu faço o quê?
Não sei, eu fiz direito. Não sei, eu preciso desse suporte. Né? Porque o que eu quero é manter os riscos dentro do nível de aceitação. Ainda tem isso. Vou definir o nível de aceitação dos meus riscos. Eu sei fazer isso? Não, nós não sabemos ainda, vamos aprender. E de tolerância, então tem de aceitação, tem nível de tolerância, quanta coisa nova, né? Há riscos estabelecidos, eu tenho que conhecer. Eu tenho que mapear todos os riscos da minha instituição. Todos. Aí é que eu vou definir o que é que eu aceito, o que é que eu tolero, o que é que eu não aceito. Só dar um exemplo para vocês em relação ao controle de infecção. Hoje, as seguradoras de saúde não pagam aos hospitais privados infecção relacionada à assistência. Não. Você teve uma infecção no dispositivo, uma infecção primária de corrente sanguínea, não vai ter pagamento por isso. Ah, é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma lesão por pressão, estágio 3, é descredenciado. Gente, é verdade, é isso. Porque tem um nível de aceitação e um nível de não aceitação. E enquanto isso, nós temos que dar os passos, né? Vamos lá. Então, compreende todas as atividades coordenadas, tá? Para dirigir e controlar uma organização do que se refere a risco. Portanto, não é uma atividade autônoma separada das demais, gente. É uma estrutura de governança institucional. Parte de todos os processos organizacionais, incluindo planejamento estratégico, projeto, processos de gestão em todos os seus níveis. E aí tem lá aquele modelo. Por isso é que a gente tem que trazer para perto, a gente vê a classificação internacional. Olha isso aqui, peraí gente, deixa eu trazer mais coisas. É a nossa tentativa, vamos trazer para perto. Então, eu tenho um processo de gestão de risco. Tem um escopo, um contexto externo, interno. Eu tenho um processo de avaliação de risco, que identifica risco, analisa, avalia. Depois disso, eu faço o tratamento de risco, registro, relato, faço monitoramento, análise crítica e uma comunicação e rodo tudo de novo. É esse conjunto de coisas. Mas não precisa ser tão complicado, não dá passos, né? Que a gente já faz algumas coisas. Então, tá ali, né? Envolve aplicação sistemática de política, procedimento, práticas para todas essas atividades que eu falei, né? E pode ser aplicado nos níveis estratégico, operacional, programas, projetos, pode utilizar em diversas formas. Nesse processo, eu entendo um risco, as causas de um risco, as consequências de um risco, as probabilidades de sua ocorrência e tomo uma decisão. Que decisão? Se convence uma atividade seja realizada. Ai, gente, eu quero que o meu hospital faça neurocirurgia. Você tem neurocirurgia? Não. Mas pode ser que no hospital que eu não tenha, não quero fazer. Gente, como que você... Aí dei um. Eu quero aqui 10 leitos de neurocirurgia, um neurocirurgião. Vocês sabiam que tem um hospital no Rio de Janeiro que realiza a parte e não tem nenhum obstetra cadastrado no CNES? Gente, também tive essa surpresa. Já conversou, não foi, Cláudia, sobre isso? Quase desmaiamos. Pois é, gente. Não precisa, gente. Pediatra também não tem. Por aqui, ó. Quando eu quero fazer essa cesárea, aí vem um obstetra. Isso é processo? Gente, isso é qualidade? Atendimento, gente, não são poucos, nem tem no município do Rio. Não é da Secretaria Municipal de Saúde, lá no plantão, que nós achamos nas nossas andanças. Então, como maximizar oportunidades de quê, gente? De melhoria. Né?
Como é que eu melhoro em escala? Por onde a gente começa a segurança, a higienização das mãos, tá, gente, por favor. Seguido de identificação dos pacientes. E vamos reduzir lesão. Pronto, já começamos. Prevenção de quedas, já fizemos um bocadinho. Se os riscos necessitam ser tratados. Tem risco que eu não preciso tratar depois. Mas como é que eu sei se ele precisa ser tratado ou não? A escolha entre opções de riscos, quando eu estou fazendo planejamento de uma nova operação. A priorização de opções de tratamento, tem várias formas de eu tratar o risco. Qual que eu vou escolher? Por isso que eu não consigo fazer plano de ação. Eu tenho que usar essas ferramentas todas. E a seleção mais apropriada de estratégia de tratamento, que o mantém em nível que, gente, tolerável. Mas qual é o nível tolerável? Eu tenho que estabelecer. Né? Muitos me dizem, nossa, avançamos muito no Brasil em prevenção e controle de infecções, já reduziu muito. Aí eu olho os gráficos. Reduziu, gente? Densidade de incidência de 10 por... Gente, vamos, quando tiver perto de zero, aí eu vou começar a sorrir. Não, gente, vamos trabalhar mais e mais. Reduziu, sim, claro, gente, eu fico super feliz. Mas vamos continuar? Vamos reduzir. Porque essa média estadual, essa média nacional, significa que tem muita gente maravilhosa e tem gente que está horrível. Né? Então, vamos olhar com mais cuidado, né? Então, ela deve estar alinhada ao contexto externo, ao contexto interno da organização. E esse desenho de estrutura e processos deve considerar as necessidades da instituição, missão, seus objetivos, os seus riscos, a sua natureza, a sua complexidade, as suas operações, processos, funções. Por isso é que ela é customizada, é muito individualizada, ela é personalizada para que você dê conta de todas essas atividades. E aí, aquele caderno 7 da Anvisa tem esse mundo de ferramentas que você pode utilizar. Tem uma NBR só de estratégias de implementação da ISO 31000. É a 31010. Ela foi publicada recentemente em 2010, a atualização. Para cada coisa que você está fazendo, tem lá um conjunto de ferramentas. Não é a mesma ferramenta para tudo. Então, eu tenho técnicas para identificação, técnicas para análise, técnicas para avaliação, técnicas para registrar, tem técnica para tudo. Né? Depende. Então, vai olhar lá desse conjunto, escolhe algumas, pouquinhas. Eu vou apresentar uma. Adoro ela. Dizer já qual é. É simples de identificação de risco, que é a lista de verificação. E só ela já é muito difícil, né? Então, a identificação do risco, já avançando um pouco mais, o objetivo é encontrar, reconhecer e descrever risco, né? As informações, é importante eu saber o que eu preciso de informação para identificar um risco. E essa etapa contempla busca, reconhecimento, descrição de eventos que possam afetar os objetivos da minha organização. Aqui nessa etapa devemos buscar a participação das pessoas que conhecem esta prática, porque elas é que podem identificar o risco e não eu no escritório da qualidade de gestão. Tá? Nessa identificação pode envolver dados históricos, análise, opiniões de pessoas informadas, de especialistas, necessidades das partes interessadas. Na área de segurança do paciente e de serviços de saúde, utilizamos já algumas técnicas de identificação de risco. Quais? Notificação de incidente. Eu identifiquei. Como é que eu identifico? Eu faço notificação espontânea? Não.
eu vou, analiso prontuários. Não, eu tenho os eventos sentinelas, os never events, indicadores de segurança, tenho os rastreadores, tá? Queixas, reclamações. O que é que eu faço com as queixas e reclamações da minha instituição? Reclamo de tudo. Gente, eu não aguento mais esses pacientes reclamando de tudo. Que saco. É isso? Então, brigo com eles, com as famílias. Olha, gente, nós somos terríveis. Não, gente, vamos analisar. Isso é um indicador. Em tempo real, lista de verificação. É simples. Eu estou fazendo, estou identificando, estou corrigindo. E prospectivas são mais complexas. Rondas de segurança. Como é bom estimular, fazer uma ronda de segurança. Muito mais fácil do que mapeamento de risco, né, gente? Viável e muito efetivo. A análise de risco, propósito, compreender a natureza do risco, suas características, o nível de risco apropriado. Envolve o quê? A consideração detalhada das fontes de risco, consequências, probabilidade, cenários. Deve ser realizada, pode ser realizada com diversos graus de detalhamento. Pode usar uma ferramenta mais simples, umas mais complexas. Algumas técnicas são qualitativas, outras são quantitativas. Que técnicas que nós já utilizamos? Uma que vocês perguntaram. Gente, como é que eu conheço os riscos, as probabilidades? Uma matriz de risco, de probabilidade versus impacto. Eu vou tratar que risco? Todos os riscos da minha organização? Não. Eu vou olhar o quê? A probabilidade versus impacto. Aquilo que tem baixo impacto ou muito baixo, probabilidade rara ou improvável, eu vou me preocupar enquanto gestão? Ou eu vou logo para esses aqui quase certos extremos, esses vermelhos e os laranjas? Se eu começar no meu planejamento estratégico a atacar esse grupo, nossa, já fiz um grande trabalho. Na saúde, nós recomendamos o uso do protocolo de Londres, que é a análise de causa raiz já dirigida para a saúde. Foi desenvolvida por quem? Pelo professor Charles Vincent, pelo Maberti, conhecedores profundos da segurança do paciente. E aí, você vai te orientando que perguntas fazer. Claro que a gente se enrola aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer recomendações que sejam efetivas. Eu vou aplicar o protocolo de Londres sempre, gente? Claro que não, só para óbitos e para never event. Não adianta ficar fazendo 1000, nossa gente, muita coisa ao mesmo tempo, senão você perde o seu foco. Tá? E aqui eu decido investigar, seleciono a equipe que vai investigar, organizo os dados, faço a cronologia do incidente, defino os problemas, identifico os fatores contribuintes e elaboro um plano e implemento. Mas esse plano implementado, ele também tem que ter formas robustas de intervenção, senão não adianta. E a análise, e a avaliação, que na avaliação eu decido se não vou fazer nada, se eu vou escolher alguma das formas de tratamento, se eu preciso fazer mais algumas análises, se eu devo reconsiderar os objetivos. E aí tem técnicas de avaliação. E por fim o tratamento. Ou eu aceito o risco, ou eu trato o risco. E eu trato o risco para evitar ou eliminar, compartilhar ou transferir o risco para uma seguradora, mitigar, reduzir ou controlar, ou reter e aceitar o risco. Não adianta fazer isso se eu não completar a roda. Comunicar o risco, registrar, relatar, tenho que monitorar, tenho que fazer análise crítica, não paro naquela etapa. E aí, vamos para o que a gente faz já hoje na segurança do paciente. Hoje, a Patrícia mencionou a Avaliação Nacional de Práticas de Segurança.
é uma matriz de risco que nós seguimos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Por quê? Nós avaliamos o risco e gerenciamos o risco. Por isso que a gente insiste que todos os hospitais devem participar, mesmo que o resultado seja horroroso. A gente diz, pode tirar 0, a gente não repara, tirar 1, está ótimo. Mas participe, porque é uma oportunidade de melhoria, porque nós estamos gerenciando um risco. Nós seguimos essa rodinha. Olha lá, o hospital faz a avaliação dos critérios e ele já faz uma intervenção de melhoria. Quando ele analisa os critérios e ele já vê que ele não cumpriu. Mas aí, esses documentos são avaliados pela vigilância sanitária e ele recebe uma devolutiva. Gente, a devolutiva é assim, 1 por 1, né? Com muito detalhe, item por item. Aí você faz o quê com aquele resultado? Vocês conseguiram alta conformidade, sabem mais do que eu o que vocês fizeram. Fizeram um plano de ação para correção das não conformidades. Está vendo? Você está participando de uma iniciativa de larga escala, lá, o Brasil inteiro está participando. Tá? O Rio de Janeiro, não tanto quanto outros estados, mas nós temos uma rede maior. E o que a gente faz com isso? A gente discute com os hospitais, discute no Comitê Estadual de Segurança do Paciente, os critérios que não são atendidos. E aí você, o hospital, o que faz com o seu dado? Eu olho para o vizinho. Gente, eu vou olhar o Rio de Janeiro, peraí. Aquele hospital do Rio, do município, conseguiu autoadesão. Por que eu não vou conseguir, Cláudia? Claro que eu vou conseguir, vou ralar muito, vou correr, eu quero também. Eu quero estar naquela lista nacional. E eu quero, olha aqui, eu vou me comparar ao Estado, eu vou me comparar à União. Tá? E aqui são os critérios de avaliação. Com isso, a gente consegue, ano a ano, fazer uma análise no gráfico de Pareto e ver esse movimento. Os hospitais estão melhorando? Não estão melhorando? O que continua ruim? Aqueles critérios que se repetem, a gente transforma isso em quê? Um webinar, curso, discussão. Vamos lá discutir, gente, vamos melhorar. Outra forma é a lista de verificação. Lista de verificação é o quê, gente? São ferramentas de segurança, são confiáveis, são conhecidas, são usadas há décadas no mundo inteiro. Elas foram a base de segurança na aviação, na energia nuclear. Elas são muito simples. Por quê? Porque principalmente para falhas devido à distração, excesso de confiança, mas ela não previne erro, tá, gente? Olha lá, por falta de experiência ou de treinamento, tá, gente? Ela só identifica aqui. Aqui poderia acontecer uma falha para, tá? E ela é caro fazer uma lista de verificação? Depende de quê? De conhecimento. Aqui um exemplo, lista de verificação de segurança cirúrgica. O que significa? São 3 momentos de aplicação da lista de verificação. Tem um protocolo do Ministério da Saúde que foi baseado num guia da OMS. Como é que eu implanto na minha instituição? Olhando o protocolo do Ministério? Não, gente, olhando o guia da OMS. Cada pergunta dessa significa um processo de cuidado que tem que ser seguro. Ela começa no centro cirúrgico? Não, ela começa na indicação da cirurgia. Termina na alta do paciente. Todos vocês adotaram? Muita gente não quer adotar, porque não pode. Nossa, sofro. Outra lista de verificação do Estado, protocolo, gente, de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada à catéter central do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez, ó, lá atrás, sei lá quanto, já até perdi, já me esqueci, 2015, acho que foi 2015 que a gente lançou, orientou, está aqui a lista, na inserção, os 3 momentos, nos curativos. Quem usa essa lista de verificação? Hospital de São Paulo.
começaram a usar no dia seguinte, né, gente? Da publicação das grandes redes. Já saiu aquele seu protocolo. Ai, gente, vou aplicar mesmo. Eu assim, meu Deus do céu, e os nossos hospitais no Rio de Janeiro, e os públicos? Pô, se beneficiam, gente, vamos usar. Levamos meses para construir isso daqui. E por fim, a mais nova, tá, gente? Saiu ontem a publicação. Protocolo de implementação da lista de verificação do Porto Seguro do Estado do Rio de Janeiro. Já é obrigatório no nosso Estado desde janeiro, por uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. O que nós fizemos? É fácil implementar essa lista de verificação nesses momentos todos? Claro que não. Então, nós pegamos o guia de implementação da lista de verificação, discutimos meses do subcomitê de Porto Seguro e saiu aí a publicação. Agora é hora de olhar e implementar. O que a gente disse para os hospitais fazerem? Quantas maternidades temos aqui? Além da Herculano Pinheiro. Então, cada pontinho desse, eu mesmo escrevi, né, gente? Desculpa. Significa ou um protocolo assistencial ou um procedimento operacional baseado nos documentos brasileiros, nas diretrizes. Ai, socorro! Depois nós vamos inspecionar todo mundo, Cláudia. Fazer um roteiro de inspeção enorme, gente, folhas e folhas. Porque eu vou olhar toda aquela literatura que eu mesmo identifiquei e criar um roteiro, que é uma lista de verificação. Aí depois vocês pegam, copiam e usam. E aí, nos 4 momentos, no ponto de pausa na admissão, ponto de pausa antes da expulsão ou da cesárea, ponto de pausa após o parto, hora de ouro, para a mamãe e para o bebê, e o ponto de pausa antes. Então, gente, a gente quer reduzir esse óbito materno e neonatal muito. Muito é pouco. Não é só com isso, claro que não. Com todos os protocolos assistenciais, vamos alcançar o objetivo. Por favor, todo mundo chama. Ninguém aguenta ver esses dados nacionais. Nós temos 5 minutos. Tá. Considerações finais. Gestão de risco, gente, é fundamental para a melhoria do cuidado, para a segurança do paciente. Serviços de saúde, adotem a norma brasileira 31, tá? É necessário que seja concebida mais uma vez uma estrutura, né? Para concepção, implementação, monitoramento, análise crítica, melhoria contínua da gestão de risco da organização e as práticas de segurança do paciente. As diversas iniciativas governamentais são voltadas para a gestão de risco, gente, e visam reduzir a ocorrência de eventos adversos. E temos 4 minutos para conversar. Sim. Não deixa ninguém falar. Pode passar um pouquinho, pode. Então, por favor, perguntem. Que ninguém interrompe hora nenhuma, não é possível, gente. Podem falar. Vocês? Não querem falar nada? Eu acho que muitas dúvidas que elas têm, porque isso chega até mim, é quando é o momento da autoavaliação, né? Da avaliação dos hospitais. Aí todo mundo fica perguntando, mas agora ninguém quer falar? Pode falar, gente. Ela quer. Claro! Ela quer, vamos responder. Claro! Diferente, né? Claro! Vamos lá. Quando criaram a segurança, aí veio o questionário da Anvisa, e aí a gente tem que também fazer notificação, a gente tem que fazer várias coisas, né? E aí assistindo agora a sua aula, aí a gente vê que tudo que a gente faz de uma forma muito empírica, né? Porque eu não conheço, assim, você mostrou ali as ferramentas, a gente não teve essa orientação antes para a gente estar fazendo das formas corretas. Uma das coisas também que eu falei para a Tereza, eu sinto muita dificuldade, tá, na hora de fazer uma investigação, por exemplo, aconteceu um evento, aí eu vou lá e aí eu faço as perguntas da forma que eu acho que eu tenho que fazer, não tenho informação para isso, né? E aí, aí você falou tanto aí de ferramentas, estrutura, aí eu falo assim, caramba!
Então aí é que eu vejo que assim, a gente tá fazendo as coisas da forma muito empírica e a gente é profissional, acho que a gente tinha que procurar ter mais treinamento, ter mais capacitação para fazer essas coisas. Só que ninguém também mostrou pra gente que a gente tinha que se capacitar, né? Simplesmente falaram, olha só, preenche isso, faz aquilo e a gente vai fazendo, né? Foi assim desde o início. Ó, a Secretaria Municipal de Saúde, quando criou o núcleo de segurança do paciente, eu lembro lá atrás, que eu sou desde o início. Ah não, começa escrevendo os protocolos. E foi assim. A gente começou escrevendo os protocolos em cima do protocolo do Ministério e depois vai ajustando, vai adequando. Não, olha só, eu sou maternidade, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quer dizer, foi uma coisa assim que a gente está aprendendo e eu chego hoje à conclusão de 2014 para cá, que ainda tem muita coisa para aprender e não sei nada. Não, sabe sim, você sabe gente, muita coisa, nada. pode não estar olha só, essas ferramentas, essas coisas todas, gestão de risco, essas coisas todas, eu fico assim, gente, estou boiando nisso. Então, o que aconteceu com o Programa Nacional de Segurança do Paciente? Ele deveria ter oferecido um mundo de cursos. Alguns foram oferecidos. A Fiocruz ofereceu várias turmas de curso de especialização, foram 5 turmas, né, de especialização, uma específica para a área, para as maternidades, outra para urgência e emergência. Foi priorizado primeiro para os hospitais de urgência e emergência. Teve o de hospitais de urgência e emergência, aquela coisa toda. Depois a Anvisa fez um projeto no âmbito do PROAD-SUS, lá com o Hospital Moinhos de Vento, tem lá uma infinidade de cursos, eles estão suspensos, vão voltar, eles vão ser oferecidos numa plataforma AvaSUS, todos vão poder realizar. No Estado, o Estado é muito mais restrito, né? Então a gente fez alguns cursos para atenção primária à saúde, porque ninguém oferecia. Então nós oferecemos para atenção primária. O que a gente busca fazer agora são webinários, porque é mais fácil de alcançar todo mundo. Aqui a gente escreveu programas e distribuiu, tentou unir, e o ProQualis é que ficou um pouco com essa função de divulgação científica. Tem lá todo mês, a gente tem webinários, tem muito material para vocês estudar. Hoje, o que nós temos de curso? É um assunto que a gente discute. Tem aí essa iniciativa da Secretaria de Saúde com o ProQualis. Aí não eu com roupinha de Secretaria de Estado, e sim Fiocruz, né? Acho que é uma iniciativa interessante, né? Mas que precisa ser fortalecida. O Estado, a gente está buscando cooperação e oferta de cursos por causa do PLACOM. Aí vamos ver se a gente consegue. De prevenção e controle de infecção, prevenção e controle de infecção por multiresistente, limpeza e desinfecção, BRCast. Eu também tenho que convencer, porque é tudo muito caro, né? Então vamos tentar. E a da própria segurança do paciente, é uma coisa que a gente discute na Fiocruz. Meu Deus do céu, gente. Fiocruz vai oferecer quando? Um mundo de curso para todo mundo. Recomendo para vocês olharem os cursos da Escola Nacional de Administração Pública. ENAP tem muitos cursos online, qualquer servidor público pode se inscrever. Adoro o curso de análise e melhorias de processo organizacional, eu uso muito aquele material deles. Olhem os cursos da Escola de Contas e Gestão Tribunal de Contas do Estado. Mas nem todos a gente pode fazer, sabia? Eu vou explicar como é que vocês podem. O segredinho, a gente já contou o segredinho. A Escola de Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado, foi quando a gente ofereceu os cursos para atenção primária. Alguns de vocês fizeram. Se a Secretaria Municipal de Saúde quiser algum daqueles cursos, entre em contato com a escola. Tá? Vai lá procurar as meninas da gestora. Eu quero um curso, uma turma fechada do município. Tá bom, gente, agora tem que entrar na programação deles, que é muito. Gosto demais. Gestão de projetos, gestão de processos. Já pedi 1000 vezes a eles para fazerem gestão da qualidade,
acabou de sair um de gestão da qualidade para vigilância sanitária. Por favor, não perca a oportunidade de fazer. Pelo TCE? Pela Anvisa. Eu vi, mas eu achei que era só para vigilância. É só para vigilância. Eu estou apontando aqui, não perca a oportunidade. Então aponta aqui, ó. Aí, vigilância, Mônica, todo mundo. Não perca a oportunidade de você. Acho que Não é o nome do curso do A análise e melhoria de processo organizacional é espetacular. Já fiz cursos, já. É para Flúvia, fazer. esse que você está falando é o de 1000 vagas? Qual deles? O da vigilância sanitária? Mas aquele ele, por exemplo, nós da vigilância aqui, todos nós da vigilância nos inscrevemos. Isso não quer dizer que nós todos queremos participar. A gente vai passar por um crivo? Não tem crivo nenhum, gente. É só isso. Não tem análise de currículo? Não, acabou, já fez. Análise da documentação? São cursos de coisas diferentes que eu estou falando. Primeiro, aproveitem todas as oportunidades que a Anvisa nos dá. O curso de segurança do paciente lá da Anvisa está na ENAP, de 100 horas. Livre, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Então, agora, o que houve aqui no Programa Nacional de Segurança do Paciente é que não foi, né, gente? Ele parou. Quem seguiu foi a Anvisa. Ministério, claro, essas iniciativas de melhoria foram bárbaras. Muitos cursos pelo Einstein, muitos cursos pelo Sírio-Libanês, mas não tudo que nós precisamos. Precisamos de muitos mais, e vocês estão certos. E de gestão de risco, se não tiver, nós não vamos dar o passo. E aí, recomendação. Aí vocês já podem fazer, tá? Aqui no nível de vocês. Entre em contato com a BNT. Já pede socorro, gente. Socorro a BNT. Eu já tinha pensado nisso. É assim, liga para a BNT, socorro. Então, primeiro, eu quero fazer o contrato para ter acesso às normas. Que normas? Todas de gestão de risco e gestão da qualidade. Sem elas, não vai. Gestão da qualidade, hoje a série são quase 10 normas diferentes, gente. É um espetáculo. Aí, em seguida, já pede curso de tudo isso da BNT para vocês. Os cursos da BNT são maravilhosos? Não. Não são. Essa foi ótima. É o que temos, é o que temos. É o que temos. Eles vão repassar 1000 vezes aquela. Tá ótimo, gente. Obrigada. Aí vamos ver outro. Tem um curso de gestão de riscos que deve sair da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu deixei a referência aqui. Lá do Zenilton. Aquele livro do Zenilton, de gestão de riscos, ele vai transformar em gestão de risco em serviços de saúde. Não, aquilo não é para vigilância sanitária. Esse livro não é para vigilância sanitária. Então, esse livro está livre. Baixem na internet e estudem. E a gente vai continuar insistindo para o Zenilton dar um curso para o Brasil inteiro. Né? Porque ele é ótimo. Ele é ótimo, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Então, essas iniciativas são passos. Mas, olha, vocês sabem. O conhecimento não está todo organizado, estruturado. Esses cursos vão ajudar. E eu já faço sugestão de outros. Nós estamos tentando contratar os cursos da Associação Paulista de Controle de Infecção. Olha lá, gente, porque eu não consegui aqui no Rio de Janeiro, porque eu nem sabia. Eu vou atrás onde tem, para oferecer para toda a rede pública. Agora, vão lá, força de pensamento para conseguir. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer individualmente, são baratos, gente. Esses cursos da PC, R$150, barato. Aí vocês podem ver uma turma para vocês, é só mandar para a PC. Gente, uma turma fechada para o município do Rio. Sugiro, limpeza e desinfecção de superfície. Acabaram de escrever a nova monografia. São elas, gente, aquelas enfermeiras lá que fazem, tá? Elas estão revendo todo o manual da Anvisa. São elas. É com elas que a gente tem que fazer. Com eles também estou vendo outros. Enfim, é um trabalho que não tem fim. Sim. Não tem fim. E aquilo, não adianta depender do governo federal. Professora, mas assim, tem que ter envolvimento. Eu estou desde o início tirando falar isso, assim, que eu Pode acho que falar.
tem que ter um envolvimento muito grande, do meu ponto de vista, da gestão. Os prefeitos, os governadores, os secretários de saúde municipais, estaduais, sabe por quê? O que adianta a equipe estar treinada para lavagem de mãos e chegar no hospital no plantão e não ter sabão para lavar a mão, não ter papel toalha para enxugar. Quando tem papel toalha, parece um papel higiênico, aquele de péssima qualidade, que com certeza traz até danos para a saúde do trabalhador e do paciente que vai tocar, tá? E não ter álcool para 70, muitas vezes falta no plantão, não ter um capote para trocar porque é caro, aí o plantão vai usar 24 horas o mesmo capote, vai no dia seguinte usar de novo aquele capote. Entendeu? Aí não há treinamento Aí por que isso que serve os resolva. números dos indicadores que vocês têm que produzir. Claro. E aí você tem como provar que aquela situação está causando dano. Eu digo assim, que lavagem de mãos é uma coisa muito básica, né? Então, assim, eu acho que eu estou falando, assim, ela tem os indicadores, quem trabalha com isso, eu não sei, eu sou auditoria aqui na prefeitura, então, assim, não sei, elas falam que são da vigilância, cada um de uma área, mas assim, o que eu vejo, eu trabalho na ponta também, eu sou médica, eu trabalho no Hospital Natal, eu trabalho na ponta, mas eu vejo essa parte dos indicadores está na galerinha que não está plantão, que está acima de mim. Eu estou lá na ponta. Eu me relaciono muito bem com a enfermagem, graças a Deus, desde que eu me formei, não tem problema nenhum. E eu gosto de observar. Às vezes, a equipe sai do banheiro sem lavar a mão. Por quê? No banheiro não tem sabão, não tem papel toalha, não tem nem papel higiênico. E ela com aquela mão suja, coitada, o que ela vai fazer? O que a equipe vai fazer? Não tem. Aí vai para o salão para tentar higienizar da melhor forma possível para atender. Então é complicado. Então assim, eu acho que o olhar, isso tudo aqui é válido. Adorei a sua aula. Amei. Eu fiquei aqui sentada porque eu gostei muito. Mas eu acho que, essa é a minha fala de, sei lá, contribuição, eu acho que o gestor, aquela galerinha que senta o bumbum na cadeira de perna cruzada, sapato alto, tem que estar de forma bem incisiva olhando para isso. Não adianta nada. Concordo em gênero, número e grau. E isso foi uma luta muito grande, que a gente até conseguiu avançar um pouco no Estado. E o secretário do Alexandre, por exemplo, é gente da ponta e é gente que é gente. Então, ele esteve na nossa primeira reunião do Comitê Estadual de Segurança do Paciente, eu ainda vejo com tudo, desde o início, lutando. E hoje ele diz, hoje a segurança melhorou no Estado porque os salários estão em dia, os pagamentos estão em dia, o salário é digno, não falta insumo, não falta material. Isso que você está dizendo. Eu mostrei aquele livro governamental de propósito, porque é uma ação governamental, é óbvio, você tem toda a razão. Isso tudo cai por terra se eu não tiver condições de higienizar de água. O que adianta treinamento? E tem uma outra... E como é que eu vou controlar a infecção sem lavar a mão? Me conta. Não tem como. Não tem como. Não vai ter bactéria que resiste. Não tem. E tem outra coisa, essa última fala aí, da parte do parto seguro, eu também queria enfatizar, que eu trabalho em perinatal e trabalho em sala de parto, que é muito importante, não é só prevenir o óbito fetal, não, o óbito do recém-nascido e da mãe. Também prevenir a asfixia neonatal. Sabe por quê? Porque o feio ninguém quer. E os governos não têm um trabalho de reabilitação. E aí essa mãe fica vendida, o marido vai embora, ela fica vendida, ela não tem onde fazer fono, fisioterapia, fica com aquela criança capengando de ônibus em ônibus. Eu também que trabalho em reabilitação, eu vi, isso é uma experiência minha como ser humano. É muito triste você ver aquela mulher totalmente com a vida dela transformada, desfigurada, com aquela criança que foi asfíxica, que ficou 500 anos não teve Natal e saiu sem perspectiva. Então a gente tem que diminuir a incidência de asfixia neonatal e trabalhar com toda a equipe. As pessoas têm que parar de ter orgulho, de ter aquela vaidade, botar o pé no chão e ver que é uma criança que vai ser, tá ferrada o resto da vida dela. Entendeu? Então assim, tem que trabalhar com obstetra, tem que ter muita vaidade, é que sou cirurgião, eu que sei. É muita coisa, é um trabalho muito complexo, mas tem que ser feito para diminuir a asfixia neonatal. Isso é uma coisa que me aflige desde que eu sou recém-formada. E a minha aflige profundamente esse protocolo, depois da maleta,
E o objetivo é esse, claro, e a gente tem na equipe, no subcomitê, a representação da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, com 2 pediatras da Câmara Técnica de Neonatal da sociedade. Claro que a gente está de olho nas asfixias, repercussões disso tudo. Por isso o pediatra na sala de parto. Né? E toda a equipe de sala de parto treinada em reanimação. E não é só pediatra, é todo mundo. Claro que tem que ter condições de funcionamento e proteger esse bebê, porque a gente não quer não só o óbito, mas as É que o consequências do treinamento parto. tem que passar muito por quem faz o parto também, né? Sim, não só claro. o obstetra, enfermeiro, obstetriz, os dois também têm que passar por isso. Claro. Porque o pediatra vai pegar o produto do trabalho deles. Que pode ter levado a... Tem que ser feito isso, não tem jeito. Claro, a gente... Já começa no pré-natal, né? Lá a gente falou aqui, né? Na unidade básica de saúde. Aqui o recorte é o parto. O recorte que a gente deu no subcomitê é o parto. É um subcomitê super representativo das sociedades, das unidades. E a gente está o tempo todo às práticas. E essa hora de ouro, e esse manual da Organização Mundial de Saúde, ele desde a entrada da mãe na maternidade, ele vai acompanhando. O que se quer é a qualidade mesmo, você está corretíssima. Por isso que a gente tem que ouvir quem está na ponta. Na ponta é importante. Por favor, né? Então se quiserem nos convidar para vir discutir parto, eu vou gostar. Venha você também. Pode falar. Quem quer? Na verdade é uma colocação. Eu queria agradecer a sua aula, foi maravilhosa como sempre. A gente tem oportunidade de a gente aprende bastante toda vez que assiste, né? Mas é pedir uma atenção, talvez, especial para uma dificuldade que eu, pelo menos, sinto, né, na unidade, que é a questão da contratualização de alguns serviços dos quais a gente depende para poder executar a nossa tarefa. E aí a gente sabe, até no auditório foi dito isso, que existem cláusulas que garantem que alguns conceitos relacionados à segurança do paciente e à gestão de risco sejam contemplados. Só que essa fiscalização no âmbito da saúde pública, ela é mais complexa no sentido de que esses contratos vêm no nível central e a gente está na unidade sem uma capacidade efetiva de fazer essa cobrança de uma forma real, né? Então, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, na questão do Placom. A gente foi ver várias coisas eram relacionadas à limpeza, à desinfecção de superfícies, que são serviços contratualizados. E a gente sabe que precisa ter uma pessoa responsável, só que a gente não tem uma ação direta e para executar mecanismos de controle desses contratos que são terceirizados, fica a cargo do nível central. Então é uma coisa mais centralizada, que a gente não tem uma autonomia real e uma capacidade de resolver muitas vezes. Então é só assim algo que eu gostaria de colocar da experiência que eu venho tendo, para que talvez no futuro a gente possa, vocês, né, que estão nessa gestão maior, possam repensar uma forma mais eficaz. Peraí, não vamos deixar, vamos trazer isso para cá. Vamos falar de gestão de risco? Vamos falar de gestão e governança. Aí entra o sabão da UTI. Aí entra o sabão da UTI, que não tem no banheiro, não tem isso nem aquilo. E cadê a gestão de risco organizacional? Por isso é que a gestão de risco não pode ser uma coisa do núcleo de segurança do paciente. Prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde está no objetivo estratégico da sua organização? Se está a sua liderança, tem todo o domínio sobre o seu plano de prevenção e controle de IRAS e o quão essencial é a limpeza, a desinfecção, o quão essencial é a higiene das mãos, porque o seu líder é que vem aqui para o nível central. Então, gente, eu gostaria de conversar que o contrato tem que ser cuidado. E é hoje. E aí, claro que não. Claro que não é fácil, mas olha só, às vezes um gestor, eu já fui gestora também, da vigilância sanitária. Aí um dia eu ouvi a primeira reclamação com o transporte dos servidores.
Ou via segunda, ou via terceira, a quarta não teve a quinta, rompe o contrato e encerrou a conversa. Não vai expor a vida dos servidores ao risco. Isso foi uma confusão na secretaria. Não vai mais sair, não sai mais ninguém. Parou tudo. É para isso que você tem a liderança, tem que se impor. Mas não funciona automaticamente uma vez que envolve questões orçamentárias. Eu sei, é tudo assim, sei. Agora, imagina todas as unidades da secretaria com uma estrutura forte de gestão, de risco e de governança. Aí, no nível central, também tem uma estrutura forte de gestão, de risco e liderança. O problema vai desaparecer, porque as empresas, quando forem participar da licitação, vão pensar 2 vezes antes de oferecer um serviço ruim, porque ela já oferece algo ruim, com preço ruim, porque sabe que não vai ter essa estrutura por trás. Alguns documentos aqui é que são estruturantes, então você fez muito bem. Isso parte de uma ação governamental. Sei que não é fácil, gente, mas o governo federal tem, apesar de todos os pesares, tem lá. Tribunal de Contas, precisou alguém dizer para o Tribunal de Contas que tinha que trabalhar direito? Claro que não, tem técnicos lá que no instantinho colocaram e eles seguem a risca. Receita Federal são exemplo, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, todos eles têm estrutura de gestão de risco. Eles podem cometer erro. São os últimos a cometerem o erro. Não é fácil assim você cometer um erro nessas organizações de nível federal e que estão na ponta. Então, é essa forma de pensar que nós temos que trazer. Isso se transforma da noite para o dia? Não. Vou te falar do Placon, outra coisa que ninguém cumpre. Quem é que faz teste de sensibilidade para micro-organismo resistente à polimixina? Ninguém. Ué, mas já tem o kit, já tem o teste. Não está no contrato. Não está no contrato, eu viro uma onça. Gente, e o meu paciente? Vamos virar onça? Vamos virar onça, gente. Não é assim, não. É lógico que tem que brigar muito. Agora, é qualquer teste? Não, vai seguir o BRCast. Mas no meu contrato não estava escrito que era BRCast, mas a norma não mudou e acabou, e você tem que cumprir. E ponto final. E não tem nem vírgula depois. Então, é uma mudança de postura. Um órgão como esse é gigante. É poderosíssimo. A secretária... A Nona já fala assim, eles são nossos clientes. Então eles têm que fazer. Tem que fazer. No caso das OS, né? E o S também. Não estava previsto esse indicador. E eu com isso eu vou lá inspecionar com a Cláudia. Gente, é verdade, não é? Aula de frações. Isso, entendeu? Então muda um pouco essa postura. Uma postura reativa para uma postura proativa e ouvindo a ponta. Nunca deixem de ouvir a ponta, porque a ponta é que sabe. Maria de Lourdes, está ótimo, esse protocolo achei lindo, mas o problema é asfixia e as crianças vão continuar com consequência. É só isso que você tem a oferecer ou vai ter um outro programa? Eu adoro essas provocações, porque é isso mesmo. Que é da ponta que vem, né? A sociedade está aqui, né? Aquelas maternidades maravilhosas que estão participando do comitê, são todas lindas, e o mundo real. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Foi ótimo. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu chegar mais próximo. Gente, porque quando eu tenho um evento adverso, eu tenho um aumento de quê? Das despesas, porque eu tenho um aumento do tempo de internação em UTI, gastos com medicamentos, e eu também bloqueio esse leito para outros pacientes, e isso gera uma perda substancial. Erros e práticas inseguras de medicação.
né, que é o tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente em 2022. Por que foi escolhido esse tema? Porque está lá, são uma das principais causas de danos evitáveis nos cuidados de saúde hoje, porque investimos menos nos erros de medicação. Investimos em quê? Nos últimos anos, desde 2004, na redução das infecções relacionadas à assistência à saúde e também nos erros relacionados à falha em cirurgia. E aí o terceiro fica em evidência. Portanto, quando a Organização Mundial de Saúde lança um tema de segurança, não é um dia, tá? Mundial, é um ano de trabalho, 2 anos de trabalho para que você tenha e possa colher frutos, como foi o ano passado. Lembra disso? Qual foi o tema do ano passado? A segurança no parto. Horrível. O resultado no Brasil, no Rio de Janeiro, de morte materna. Mas começamos a colher alguns frutos e eu vou mostrar um deles lá no final da apresentação. Muito bem. E como é que enfrentamos esses riscos na segurança do paciente? O que a literatura científica internacional aponta como caminho? A adoção de práticas de segurança do paciente. O que são essas práticas? São estruturas, são processos distintos, esses processos são claramente reconhecíveis, são utilizados na prestação de cuidados e eles têm um objetivo: reduzir a probabilidade ou a gravidade de danos relacionados aos sistemas, processos ou ambientes de cuidado. Claro que essa é uma definição muito ampla, então vamos dissecar esta definição. Esse relatório, Tornando o Cuidado de Saúde Mais Seguro, o terceiro relatório da ARC, que é uma agência americana que cuida de qualidade do cuidado. Pode ser? Não, eu já vou ficar rodando. Obrigada. Ele está disponível na página do Proquadis e depois eu deixo a apresentação para vocês. Não precisam se preocupar em copiar. Tá? Esse é o nosso norte daqui para frente. Eu falei lá atrás, não foi? Falei 2004, falei das iniciativas globais, que daqui para frente, esse é o nosso norte. Tá? Precisa ser dissecado por todos nós. No ano passado, foi publicado um relatório da Organização Mundial de Saúde, já analisando uma das iniciativas globais, que é a eliminação de danos evitáveis. Desculpa, isso aqui já é o para frente, né? É o Programa das Nações Unidas para até 2030 nós reduzirmos a carga dos eventos adversos. E aí mudou a definição de segurança do paciente. Essa é a nova definição de segurança do paciente. Porque esse é um tema que está em desenvolvimento, né? Então, tínhamos uma primeira definição na taxonomia internacional da segurança do paciente, que foi ajustado e já publicado. Essa publicação também vai estar disponibilizada no site do Proquadis, logo na página principal. E aí, qual é a nova definição? Uma estrutura, olha lá, estrutura, muito falado hoje de manhã, vamos reforçar muito estrutura, tá? De atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área de saúde, que reduz riscos de forma consistente, sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável, torna os erros menos prováveis e reduz o impacto do dano quando este ocorrer. Muito amplo. Então, nós temos que pensar muito em estrutura que dê conta dessa imensa responsabilidade. Não é só reduzir danos evitáveis, é muito mais do que isso. Então, quando hoje, mais cedo, ali naquela mesa, muitas vezes eu fiz essa anotação. Nosso problema, infraestrutura. Nosso problema, termos estrutura, termos um grupo organizado, termos
conhecimento das ferramentas. É isso mesmo. Precisamos de estrutura robusta que dê conta disso. Por isso, planos, políticas, procedimentos, protocolos, processos, isso tudo faz parte de um conjunto de necessidades que devem estar organizadas para que você tenha realmente eliminação de danos evitáveis. Então, segundo o norte, daqui para frente das nossas discussões, esse plano da Organização Mundial de Saúde para reduzir os danos evitáveis, porque alguns danos não são evitáveis, né? Porque dependem de quê? Do conhecimento científico. Dependem de tecnologias. Nós não estamos falando desses danos. Estamos falando daquilo que a gente tem condições de reduzir, de evitar. E aí, o que são essas práticas? Quando a gente fala de protocolos, quando a gente fala de procedimentos, estamos falando de pacotes de intervenções. Que pacotes são esses? Eu ouvi também agora na mesa, mas o que é para ser feito exatamente dentro dos hospitais, dentro dos serviços ambulatoriais, nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, na atenção primária à saúde? Tem um conjunto, né, de intervenções baseadas em evidências científicas. Isso é fundamental. Se não tem evidência, eu apenas acho. Eu não comprovo. Eu tenho que comprovar. Hoje já temos material disponível para ler. Não é só para acreditar, tá? Eles disseram que isso funciona. Não, eu vou estudar esse tema. Vou olhar essa literatura inteira com detalhes, né? Vou me apropriar desse conhecimento e adaptar esse pacote de intervenções à minha realidade. Ele é voltado a um determinado tipo de paciente, num determinado ambiente de cuidado. É para todo paciente? Não. Nem sempre se aplica. Uma coisa é o paciente internado e outra coisa é o paciente numa consulta ambulatorial. Num determinado ambiente de cuidado, que quando implantadas em conjuntos, esse é o segredo, implantadas em conjunto, podem trazer resultados significativamente melhores do que quando implantados individualmente. Então, quando a gente fala protocolo de higiene das mãos, não é um pedaço do protocolo que vai ser efetivo na prevenção de infecção. Não adianta você higienizar as mãos se não for como? Com a técnica correta e nos 5 momentos. Essa que é a questão. E utilizando produtos adequados. Nossa, compliquei, né? Não, simplifiquei. Né? Então, ou eu adoto o conjunto da medida, ou ela não será tão efetiva. Pode até ser efetiva, mas não tanto quanto poderia ser. E esse pacote de intervenções se traduz nos protocolos de segurança do paciente. E aí, qual é a importância desses protocolos que já existem? Né? Uma parte o Brasil já adota, outra parte não. Precisamos buscá-los. A gente precisa depender do Ministério da Saúde para implementar uma iniciativa? Pô, claro que não. Depende do Estado do Rio de Janeiro, do PROCON? Não. Vamos buscar essas iniciativas. Os nossos nortes estão aqui. Né? Então, o uso de protocolos permite uma menor variabilidade do cuidado. É isso. O que é um protocolo? Um conjunto de instruções. É só para não variar muito, gente. Eu estou no meu hospital. Esse serviço usa de um jeito semelhante aos outros. Não é para, pura e simplesmente impedir a criatividade do profissional. De jeito nenhum, gente. É harmonização de procedimentos. Né? Uma melhor definição de responsabilidade, a quem cabe o quê, e constitui-se como o quê? Barreiras à ocorrência de incidentes relacionados à segurança do paciente. Então, aqui tem um significado muito importante. A gente viu a carga dos incidentes de segurança. Qual é a primeira barreira que nós estamos vendo? Os protocolos de segurança do paciente. Devo ou não devo utilizá-los nas minhas instituições? A questão é como.
e ter certeza de que todos estão utilizando daquela forma que foi preconizada no conhecimento científico, ajustado às práticas da minha instituição. Muito bem, que práticas são essas? Não vou ler, porque são muitas. Mas eu gostaria de trazer essa novidade para vocês. São muitas, viu? Muitas. Além de todas aquelas que já estavam nos outros relatórios da ARC. Como assim? O primeiro relatório foi lá do ano 2002, gente. Aquelas soluções para a segurança do paciente do OMS foram todas baseadas no relatório da ARC, que vocês nem vão achar mais. Por quê? Porque eles tiram do ar. Porque já é literatura ultrapassada. Hoje é para todo mundo utilizar. Ali, naquela primeira, no primeiro relatório, estão os protocolos do Ministério da Saúde, de 2013. Porque o segundo relatório foi publicado em 2013. E onde é que estão esses protocolos? No Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAs. Aquele programa da Anvisa utilizou todos os protocolos da ARC de prevenção e controle de infecção pelo uso de dispositivos e também de prevenção e controle de infecção. E agora? Agora são outros, tá, gente? Aquilo tudo já é para utilizar sem ninguém ter dúvida no mundo inteiro que eu tenho que prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de sítio cirúrgico, lesão por pressão, queda identificada, aquilo tudo e mais. Erro diagnóstico. Já foi falado hoje aqui de manhã, né? Erro diagnóstico. O que é isso? Olha aqui, quantas medidas eu já posso utilizar? Aquilo que está logo depois do nome são conjunto de medidas com evidência científica de que pode funcionar. Umas com maior robustez, outra com menor robustez. O que eu devo fazer na minha instituição? Estudar o assunto. Como é que é, hein? Isso aqui foi escrito em 2020, traduzido no ano passado por nós no Propares. E hoje, como é que está? Já está mais avançado, gente, que isso aqui não para de avançar. O mundo inteiro está estudando esse tema. Então, se você falar erro diagnóstico na atenção primária, posso discutir aqui 2 horas ou 3 com vocês, só prevenção de erro diagnóstico na atenção primária. Muita coisa para ser feita. Aí mesmo que o impacto é enorme. Eu posso falar de prevenção de erro diagnóstico em emergência, em UTI, em centro cirúrgico, onde quer que seja que tem. Então tá lá, suporte à decisão clínica, sistema de notificação, educação, treinamento, falha de resgate do paciente. Tem muita coisa para fazer. Infecção por Clostridium, sepse, muitas coisas. Para você fazer o que, gente? Diagnóstico precoce, tratamento, intervenção rápida para o paciente não ir a óbito. Controle de organismo multiresistente, prevenção de infecção. Isso aqui, olha lá o que está falando, gente. Higiene das mãos, vigilância para controle de MDR, reduzir exposição a dispositivos invasivos, banho de clorexidina, limpeza e desinfecção ambiental. Se eu tivesse feito, eu não teria hoje a necessidade de um plano de contingência no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio. Mas não fizemos. Né? Não fizemos, mas vamos fazer, né, gente? Vamos correr atrás, tem lá um caderno 10 da Anvisa só falando de redução, prevenção e controle de infecção por micro-organismos multiresistentes. E lá nós listamos 68 atividades estratégicas no hospital para termos a prevenção e controle. Todos os hospitais têm que entregar para a vigilância do Estado até o final de outubro, ainda distribuir para vocês. Eu espero depois. Eu ainda me dei, eu falei, olha gente, eu sei que é difícil, então eu coloquei numa planilha 5W2H e mandei para todos os hospitais. Toma, gente, é isso aqui. Agora vamos discutir dentro da instituição como fazer. Mas não fizemos. E hoje eu tenho lá Clostridium. Clostridium tem alguma coisa de especial? Não, gente. Claro que não. É tudo aquilo, mas eu vou fazer a vigilância. E fazer intervenções. Enfim,
assim como enterobactérias resistentes ao carbapenem, olha lá de novo a infecção, anticoagulantes, uso de medicamentos para o diabetes, e aí se eu for falar de insulina, né, ontem nós tivemos um evento no Estado em comemoração ao Dia Mundial e tivemos uma palestra linda de uma médica endocrinologista do IED, só falando de prescrição de medicamentos para diabetes. Como é que você, qual o risco de você errar na prescrição, na dispensação e o paciente na utilização, se eu tenho quantas dezenas de produtos distintos, de insulinas distintas, tudo com a mesma cara, e possibilidades de canetas e também de seringas, e um mundo de erros que podem acontecer. Não é verdade, gente? Enfim. E ali, redução de eventos adversos relacionados a medicamentos em idosos. Me incluo nessa categoria pela polifarmácia. É isso? É muito confuso. E a possibilidade de você ter uma interação entre medicamentos, enfim, todos essas práticas precisamos prestar atenção, erros de identificação, uso errado de bomba de infusão, erros de medicação de novo, fadiga de alarme, delírio é um problemão nas UTIs, todos enfrentaram esse problema agora com a pandemia, delírio, claro, gente, confinamento do paciente naquele local, transição do cuidado, vocês mencionaram hoje de manhã, transição segura de paciente, tem modelos, tem ferramentas, vamos usar as ferramentas preconizadas e, claro, a prevenção de tromboembolismo venoso. Além disso, algumas outras práticas que são transversais, viu como compliquei? Muita coisa para a gente estudar. E aí, por isso que tem que ter um plano de intervenção. O município precisa de um plano. As unidades precisam de um plano. Você vai incorporar isso de uma vez só? Claro que não, é uma coisa de cada vez, né? E vou melhorando, mas eu preciso de engajamento dos pacientes, cultura de segurança, rondas de liderança, fantástico, né? Vocês podem adotar, treinamento de equipe, suporte à decisão clínica, coletivamente vocês podem escolher caminhos e a simulação. Não se esqueçam da simulação na capacitação de profissionais de saúde, que é um grande caminho a ser explorado. E não é só com os bonequinhos, não, tá? Por favor. Você pode simplificar e usar várias formas de simulação. Muito bem. E aí, mas como é que você pega um protocolo e transforma em realidade na sua unidade? Eu preciso de um passo a passo. Por isso o programa da qualidade aqui é fundamental. Também já foi mencionado agora de manhã pela Patrícia, uma resolução da Anvisa de 2011 que fala disso. Esquecendo a resolução, vamos lá para a qualidade. A gente está falando de gestão de risco, mas podemos falar de qualidade. Hoje é possível oferecer um cuidado seguro sem qualidade na assistência? Sem ferramentas da qualidade? Essa é uma delas. Está lá a hierarquia da documentação da qualidade. É só para perturbar as pessoas? Claro que não. Eu preciso dizer como realizar a tarefa. Por isso, o procedimento operacional padrão. Este relatório dessa oficina está disponível também no Propat, que é daquele vídeo de aprendendo com os erros, né? E o que é isso? O protocolo. Ele especifica como é que o procedimento vai ser realizado, tem resistência a utilizar, principalmente entre os médicos, mas isso é uma coisa que precisa ser superada, cada vez mais será superada. Com o quê? Com o engajamento do profissional. Ele precisa entender a relevância dessa nova prática. Né? Então, por quê? Redução da autonomia clínica. Lá vem vocês com os procedimentos que eu tenho que me enquadrar no procedimento. Não é nada disso, né, gente? Isso aqui é como eu faço uma tarefa, isso não quer dizer que sempre será feito exatamente daquela forma. Qual é a questão? Isso aqui é uma oportunidade para tornar o cuidado significativamente mais seguro. Eu tenho um protocolo,
e eu sei como fazer. Só isso? Não, né, gente? Não precisa ser treinada, né? Supervisionada, preciso de indicadores para acompanhar isso tudo. Mas isso aí já é outro momento. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, como tínhamos uma linguagem muito distinta, cada um usava uma terminologia lá atrás, em 2002, foi constituída uma classificação internacional para a segurança do paciente, que eu recomendo que vocês conheçam. O que é incidente, o que é segurança, o que é fator contribuinte e como é que essas coisas se relacionam. E este desenho é muito semelhante ao de gestão de risco. Então, esta classificação é trazendo para a segurança do paciente um modelo de gestão de risco e vamos tentar juntar os dois. Mas vocês precisam conhecer essa classificação internacional. Aqui a publicação também está lá disponível nesta tradução que foi feita pelo Proqualis, de um relatório do ano passado avaliando o sistema de notificação. Esta classificação foi alterada. Eu já chamo a atenção de vocês. De 2002, ela foi publicada em 2007. Para cá houve uma modificação. Nesse relatório, está lá na página do Proqualis, houve uma alteração. Você vê que é uma coisa dinâmica, né? Porque buscamos harmonia na nomenclatura, mas deu tudo errado. Os pesquisadores brigando, todo mundo. Gente, não concordo. Essa taxonomia está toda em revisão. Daqui a pouquinho vai sair um outro relatório. Por enquanto, vamos usar esse, tá? O que diz aqui? O que é um incidente de segurança? Um incidente qualquer ocorrência que alcance o paciente, mas que pode alcançar ou não. Aconteceu alguma coisa durante o processo de cuidado que foi interrompido e não alcançou o paciente. Se não alcançou o paciente, é um quase erro, um near miss. Extremamente importante você conhecer, porque se for, por exemplo, com uma transfusão de bolsa de sangue, sabemos o que isso pode acarretar, não é isso? Administração de medicamento, administração de nutrição enteral. Se eu tiver um dispositivo que conecte, percebi a tempo, não conectei, é bom que tenha uma tecnologia que não permita, mas eu posso errar, posso estar distraída, alguém me chamou e eu errei. Acontece, né? Ou alcança o paciente. Quando alcança o paciente, pode não provocar danos, que é um incidente sem dano, ou alcançar e provocar dano, se for evitável, é que é um evento adverso. Olha que interessante. Evitável. A gente só está falando de coisas evitáveis, porque se não é evitável, reação adversa é outra coisa. Então a gente já separa uma coisa da outra. E esse avanço na terminologia foi extremamente importante. A segurança do paciente, ela tem como fundamento algumas teorias. Vou falar um bocadinho, não vou falar de teoria, porque não é isso. Vocês podem depois se aprofundar. Uma delas é do erro humano, que foi baseada numa teoria que foi consolidada por James Reason, o modelo do queijo suíço. Fatias de queijo com buraquinho, formam camadas de proteção, a fatia. O buraquinho é a fragilidade. Aqui, esse novo modelo está também nesse relatório. Por isso que eu trouxe para vocês. Como é que a gente protege? Constituindo sucessivas camadas de defesa. Quanto mais defesa eu colocar, maior a probabilidade de eu interromper uma trajetória de erro e falha que alcance o paciente. Por isso eu chamei a atenção a quantidade de práticas de segurança que você pode ir adotando. Mais uma camada, até alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Reduzir os eventos adversos. Tá? E lá, aqui estão os perigos e lá está o acidente. Então, quais são as falhas?
ali tem um conjunto de buracos causados por condições latentes, então eu tenho as falhas na minha instituição. De quê? Falta de estrutura de material, de pessoal, os processos são falhos, o planejamento é falho e uma ação ativa, uma falha ativa. O profissional de saúde, por uma distração, por um erro, por um deslize, um lapso, comete uma falha. Mas se tiver uma camada de proteção, não acontece. Aviões caem pouco. Por quê? Os pilotos erram pouco? Eles erram o tempo todo, gente. Eles têm camadas de proteção. Muitos controles. Ele faz uma burrada imensa, não acontece nada. Tá? Opa, peraí, deu tempo de corrigir. É isso que a gente quer buscar. Não é não errar. Não é isso. Errar é voar. Quem não erra dentro de casa, cuidando de um bebê? Vou trocar uma... Ih, gente, esqueci de fazer alguma coisa. São tantos detalhezinhos, não é isso? Ou depois de amamentar, quantos minutos eu tenho que deixar o bebezinho? Enfim, é isso, gente. Esquece, tocou o telefone, alguém chamou, você errou. É assim, do mesmo jeito. Isso aqui é uma outra forma de apresentar a mesma teoria. Está lá no caderno 7 da Anvisa, que é de gestão de risco. Outro elemento norte nosso. Vamos ler o caderno da Anvisa. É fácil ler esse caderno? Não, difícil. Estão todas as teorias ali emboladas, você começa a passar mal quando lê, mas é um caminho. Fica calma. Escolhe uma ferramenta, uma só, tá? Não lê aquilo tudo não, porque dá até desespero. Mas vamos lá, o que eu tenho? As condições, primeiro, uma cultura organizacional que influencia os processos organizacionais, as decisões estratégicas. E aqui eu já estou falando de outra coisa. Planejamento estratégico, qualidade, decisões. Olha a estrutura como tem que ser sólida. Temos fatores contribuintes, que podem ser do ambiente, fatores da equipe, os fatores individuais relacionados à tarefa. Esses dois conjuntos constituem as falhas latentes. Elas moram na nossa organização. Onde é que elas estão? Não sei. Podem estar em qualquer lugar. Até porque elas mudam de lugar, tá? Piscando. Aqueles buraquinhos, eles mudam de lugar o tempo todo. Eu posso saber onde alguns estão. Mas outros eu não sei. Por isso eu tenho que usar muitas ferramentas para identificá-los. Né? E problemas de entrega de cuidados. Essas são as falhas ativas. Pode ser um ato inseguro do profissional executando a tarefa. Um erro ou uma violação. Violação é quando eu sei qual é a regra e eu descumpro a regra por uma decisão minha. Acontece, gente, muitas violações. Elas podem não ter a intenção de prejudicar, mas se não tiver um local para higienizar as minhas mãos quando eu estou fazendo, oferecendo um cuidado, eu não tenho solução alcoólica, não tenho ponto de água, eu vou sair daqui, atravessar aquela porta e ir lá naquele... Não vou fazer nada disso como profissional de saúde. Por isso as condições latentes, muitas vezes levando a uma violação. Isso precisa ser compreendido. A cultura de punição, aqui não serve para nada, tá? Na gestão de risco. E aí, o que é que eu tenho aqui do lado? Muitas defesas, muitas barreiras. O que a gente vai, no futuro, discutir é a potência da barreira que você colocou. Adianta dizer, tem que ter protocolo, tem que treinar pessoas. Não, gente. Muitas outras barreiras, alarme, barreira física. E eu aqui já mencionei uma nutrição integral. O equipamento, o equipo não pode conectar no equipo de infusão venosa. Não pode. Essa é uma barreira efetiva. Apenas dizer, preste atenção. Você está errando. Adiantou? Nem entrou, nem escutou, gente. É a barreira. Ih, gente, eu não consegui. Nossa, que loucura. Olha o que eu ia fazer. Porque a barreira é efetiva, tá? Então, na gestão de risco, eu vou discutir potência de barreira. A potência dela para que ela efetivamente evite o erro, tá?
e que provocam um dano ao paciente. Uma outra forma de falar disso tudo um pouco mais complexa, mas isso aqui é importante para vocês entenderem a complexidade do tema, né? Ficou mais esquisito, né? Então, as falhas, os enganos, os erros, os desvios estão aonde? Ali no meio, mas viu quanta coisa em volta? É muita coisa, tá, gente? Então, o que pode melhorar? É uma cultura de segurança, é o sistema de comunicação que vai informando tudo que vai estar em volta. Então, naquela rodinha externa, eu tenho os fatores externos. O que são os fatores externos? O que está fora da governabilidade do serviço. São as normas, os padrões de serviços, mas também desenho de equipamentos, desenho de insumos, desenho daquela insulina, do rótulo da insulina, o desenho do rótulo dos medicamentos com som semelhante, como pode? E o rótulo de todos os medicamentos de alta vigilância. Isso está dentro da sua governabilidade? Claro que não. E segundo, nós temos fatores organizacionais, procedimentos, políticas, as condições de funcionamento, o ambiente físico,